Olá pessoal, Laine Furtado do programa Linha Aberta na TV e a entrevistada de hoje é Lu Novaes, que trabalha com alta performance, empreendedorismo, ajuda as empresas a maximizarem o trabalho dos seus funcionários e ajuda você a ser o seu melhor. Daqui a pouquinho a gente volta com Lu Novaes. E como eu falei para vocês, nós estamos aqui com Lu Novaes, que trabalha com alta performance para mulheres empresárias e empreendedores aqui nos Estados Unidos. Lu, é muito bom ter você com a gente no programa Linha Aberta na TV. Eu que agradeço. Nossa, obrigada pela oportunidade por dar essa voz para a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Né? E eu queria que você primeiro definisse o que é alta performance e como que você insere essa alta performance no trabalho que você presta para a comunidade. Maravilhoso. Bom, eu costumo dizer que tem muito potencial por aí, mas nem sempre esse potencial é revertido em performance. E a nossa comunidade, né, a mulher imigrante, o homem imigrante, o empreendedor, a gente tem tanto a agregar, tanto a oferecer, que a gente precisa aprender de fato a transformar o nosso potencial em performance. Uma das coisas que a mulher enfrenta, que o homem, que a pessoa que chega aqui nos Estados Unidos enfrenta, é a adaptação a um novo mercado, a uma nova realidade. E você trabalha com coaching e seminários tratando exatamente esse assunto. O que você trata nesses seminários que você oferece para a comunidade? Bom, eu falo de carreira, falo de trabalho, né? Eu digo que assim, chegou a pessoa que vai falar de trabalho. E por que é tão importante falar de trabalho, falar de carreira? Para mim, tem muita relação com liberdade. É muito interessante até a gente relacionar liberdade com trabalho, porque trabalho tem aquela coisa, né? Trabalho dá trabalho. Criou-se o happy hour, que é a hora feliz depois do trabalho. Depois do trabalho, OMG. E por que para mim trabalho tem tanta relação com liberdade? Porque eu acho que possibilita uma série de oportunidades de expressão, né? De você poder expressar quem você é, os seus pensamentos, as suas ideias, de poder colocar os seus talentos. Eu acredito que todos nós viemos com um conjunto de talentos por alguma razão. Né? E são gratuitos, qualquer pessoa já nasce com esses talentos, a gente só precisa aprender a identificá-los e desenvolvê-los. Então, quando a gente pega esses talentos e coloca a serviço de outras pessoas através do nosso trabalho, é maravilhoso. E sem contar também que tem relação com a independência financeira, com a liberdade. Então, poxa, quando a gente faz o nosso dinheiro, quando a gente consegue fazer essa troca dos nossos talentos, ser reconhecido, ser bem remunerado para isso, traz liberdade, traz poder de escolha, né? Traz empoderamento, que são esses temas todos que eu abordo nos meus seminários. Você fala de empoderamento, de poder de escolha, mas quando o brasileiro chega aqui, muitas vezes ele não tem esse poder de escolha. E muitas vezes gera crise por causa disso. Então, como que as pessoas conseguem lidar com essa falta de escolha num momento em que ela quer mostrar o seu melhor e ela precisa, logicamente, ter dinheiro, pagar as contas e organizar, viver dentro do contexto americano? Qual é o segredo para você fazer o que você não gosta com prazer? Aí é que tá. Eu acho que tem uma série de coisas e ao longo desses anos todos eu acabei me especializando em transições de vida, né? Então eu fiz uma especialização só em transições para entender essas mudanças que a gente vai vivendo ao longo da vida e o quanto isso afeta a nossa carreira. E tem as 4 fases, né, da mudança, do ciclo de mudança, que independente do motivo pelo qual cada um de nós fez, né, imigrou, todos nós passamos por essas 4 fases do ciclo. E aí, falando rapidamente, a primeira fase é a fase de encerramento. É encerramento de um ciclo, que é quando qualquer situação que a gente, né, precisa colocar um ponto final na nossa vida e se abrir para um novo ciclo. Quando a gente muda de país, a gente está encerrando um ciclo. Por mais que você traga, né, tudo que faz de você quem é para essa nova vida aí que você escolheu viver, que você vai encarar, a forma como a gente encara essa fase, como a gente enfrenta essa fase do ciclo varia muito e afeta como a gente vai se abrir para esse novo, para essas oportunidades, como você está colocando. Eu, por exemplo, eu fiquei muitos anos presa
ao ciclo, eu não consegui encerrar, não consegui fechar o ciclo lá. Então eu fiquei muitos anos aqui me lamentando do que eu tinha no Brasil. E aí eu não conseguia me dedicar a um trabalho, eu não conseguia estar inteira, estar plena nessa transição, né, nessa mudança. E esse meu ciclo, esse primeiro, levou muito tempo, Muitas pessoas ficam nesse ciclo, o que é um problema muito grande. Muito. E qual seria o segundo ciclo no caso? A segunda etapa do ciclo é quando você entendeu, né, que precisa encerrar esse ciclo e você passa a olhar. Peraí, então deixa eu ver o que tem aqui pra mim. Deixa eu ver o que a América pode me oferecer. Deixa eu ver quais são as possibilidades, quais são as oportunidades. E aí é aquele momento onde você sai daquela caverna de, nossa, eu tô muito apegada ainda ao que eu tinha no passado. E começo a abrir essas possibilidades para o novo. É uma fase onde a gente começa a querer conversar com outras pessoas, para ver quais são as oportunidades de trabalho, as oportunidades para a vida que a gente tem. Onde a gente começa a fazer algumas pesquisas, onde a gente começa a se abrir para esse novo. Tá? Então já é uma fase onde a gente inicia, vou colocar o pé então, vamos ver o que dá. E aí a gente começa a fazer então um planejamento, começa a fazer um plano e aí vai para a terceira fase do ciclo, que é onde assim, tudo bem, então vamos lá, vamos encarar. Seria tipo assim, estou pronta para essa nova fase? Estou pronta para essa nova fase. Vou encarar, vou ver qual que é o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Vou então abrir o meu negócio, né? Então é aquele momento onde você fala, vou viver essa vida. Né? E é tão importante essa mudança, é tão importante você realmente falar, não, eu tô aqui, eu vou viver essa vida aqui, eu vou entender o que é viver aqui, vou me abrir para essa oportunidade. E aí é onde sim a gente percebe que começa ter esse movimento, ter essa caminhada. E durante esse processo, essa terceira fase, na transição, né, nessa mudança, é o momento onde, de fato, a gente começa a viver. E aí é onde você percebe que talvez você tenha vergonha, tem alguns bloqueios por causa do idioma. Ai, eu não quero me expor. Eu tenho vergonha, eu não falo inglês o suficiente. Então muita gente também fica bastante tempo nessa fase porque começam a aparecer os bloqueios, as limitações, as inseguranças e às vezes a gente cria desculpas para se convencer de que ainda não é o momento. Então, o meu inglês ainda não tá bom o suficiente, eu ainda não tenho aquele curso, ainda não tenho aquela formação. São desculpas, né, para poder você enfrentar, né? Exatamente. Ainda tenho os filhos pequenos, eu não tenho ajuda e a gente vai criando todas essas desculpas. E aí é um momento onde muitas vezes a gente de fato precisa de ajuda, né, para conseguir enxergar as oportunidades, as possibilidades, para realmente caminhar, para se organizar, se planejar, identificar qual que é essa vida que eu quero viver. Porque o que eu acho fascinante dessa transição que a gente faz, que a gente fez, enfim, quando a gente escolheu, né, emigrar, é que se abrem tantas possibilidades, tantas oportunidades. Então, para muitas pessoas, é o momento de viver aquela vida que talvez você, de fato, sempre desejou e nunca se permitiu. Essa é a quarta fase? Essa é a quarta fase. É onde, de fato, você está vivendo. Você montou o seu negócio, você está vivendo aquilo, você está encarando, sim, inclusive os desafios, as dificuldades do que é essa vida. E a vida é cheia de ciclos, né? Então, os ciclos vão se encerrando, outros se iniciam, que aí já é quando eu converso com as pessoas que de repente já estão há um tempo no mercado americano e já estão prontas para dar um próximo passo. Né, Lu, eu quero levar a minha empresa para um outro nível, eu quero levar a minha vida profissional para um outro nível. Né? Então, o que está te impedindo de repente de assumir uma função de liderança, de assumir uma função de gestão dentro da empresa que você está? O que está te impedindo de levar a sua empresa para esse próximo nível que você sabe que pode chegar? Nessa questão da empresa, né, existem muitos brasileiros que chegam aqui e não são empresários. E de repente, por causa da situação e da performance que eles fazem aqui, eles viram empresários. E você trabalha também com empresas ajudando os donos dessas empresas a serem empresários e os funcionários a terem uma melhor performance. Fala um pouquinho sobre isso. Maravilhoso. Eu falo que assim, e aí é papo de coaching, se tiver muito papo de coaching, se tiver muito técnico, aí você me fala. Ok. Mas é assim, o que a gente precisa saber, né, em linhas gerais? Antes da gente tomar uma ação, qualquer ação, até de decidir mudar, fazer, né, de migrar ou aplicar, criar o seu negócio, antes de você tomar essa ação, você teve um pensamento em relação a isso. Então, tudo começa por um pensamento. A gente acredita
em alguma coisa. Dependendo do que a gente acredita, dos pensamentos que a gente tem em relação àquilo, a gente tem uma emoção, uma sensação que pode ser uma sensação expansiva, de oportunidade, de crescimento, ou uma sensação que reprime a gente, né? Que a gente tem muito medo, ansiedade, uma série de coisas. E com base naquele pensamento, naquelas sensações que a gente tem no nosso corpo, a gente age. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente abre uma empresa, a gente cria um negócio que pode até ser incrível, né, de um olhar para quem está olhando de fora, mas a pessoa por trás desse negócio não tem a mentalidade empreendedora. Exatamente. E isso faz toda a diferença. Sim. Porque você é a pessoa por trás do seu negócio. E eu percebo que hoje, né, eu tô empreendendo e tal, eu percebo que são tantos detalhes, são tantas coisas que a gente tem que ver, que a gente tem que pensar, que muitas vezes a gente fica tão preso no operacional do negócio e a gente esquece de se desenvolver. Então o empreendedor, o empresário, esquece de olhar para si, né, identificar o que ele precisa desenvolver para poder levar esse negócio adiante, para que de fato o potencial, a zona de excelência desse empreendedor seja transformada em performance e ele consiga fazer esse negócio chegar onde ele deseja. E a mesma coisa vale quando a gente pensa no coletivo, quando você pensa em times, né? Quando você olha os seus talentos, os meus talentos, os talentos de outras pessoas que fazem parte do mesmo time, quando a gente consegue identificar e transformar isso num coletivo, essa empresa, ela vai por um outro nível, ela deixa de ficar olhando só para a concorrência, ela olha o quê? Para o cliente dela, para as necessidades do cliente dela, e ela vai buscar trazer essa inovação, esse diferencial, esse serviço, através de serviços e produtos para atender esse cliente. Então ela fica muito fora da concorrência, porque a gente consegue potencializar o melhor de cada indivíduo, e cada indivíduo é único, através do trabalho que eles fazem. Eu gostaria que você pudesse dar uma palavra para a gente encerrar a entrevista, tipo, o que o empresário, o que a mulher, o que o homem, o que o empreendedor que chegou aqui nos Estados Unidos precisa fazer num primeiro momento, quando ele quer investir em si próprio num país estrangeiro? Olha, o que eu falo para todo mundo, e até um mantra, todo mundo que chega por mim, é você trabalhar o autoconhecimento. É você realmente se dedicar e investir no seu autoconhecimento, isso é uma coisa que a gente não aprende na escola, a gente não aprende nos cursos universitários, né? Você se forma tecnicamente, mas você não tem clareza do que é único em você. Você não tem clareza dos seus talentos, das suas potências e como você transforma isso, empacota em produtos e serviços que fazem a vida de outras pessoas melhor. Lu, muito obrigada pela sua presença. Gente, esta é a Lu Novaes, que trabalha com alta performance. A gente vai deixar embaixo todas as informações. Espero que vocês tenham gostado da entrevista de hoje e a gente volta na próxima semana. Até lá!